E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar um pouco com vocês sobre o sentido do trabalho, o sentido do seu trabalho, ok? É uma pergunta que eu me fiz pra mim mesmo enquanto eu tava lendo esse livro aqui, ó. Depois eu coloco o link dele na descrição, tá? Que chegou um momento que eu parei e pensei assim: qual que é o sentido do meu trabalho? Eu sou psicólogo clínico, sou terapeuta, eu atendo pessoas, tá? Se você tem interesse em ser atendido por mim, clica aqui no link do WhatsApp e conversa comigo que eu vejo se eu tenho um horário para te encaixar. Mas voltando, qual que é o sentido do meu trabalho? Qual que é o sentido das coisas que eu faço todos os dias? Qual que é o sentido de atender um paciente? Ok? E eu quero fazer essa reflexão junto com você e eu quero que você me escute até o fim desse vídeo, porque talvez seja essa peça que falta para você encontrar mais motivação na hora de você trabalhar. E mais motivação significa mais e melhores resultados. Ok? Então fica aqui comigo. Qual que é o sentido do trabalho? Por que você trabalha? Obviamente que a primeira resposta vai ser por dinheiro, para pagar contas, pagar boletos, sustentar criança. Eu tô com o segundo filho aqui em casa, poxa, é óbvio que eu trabalho para isso, para sustentar eles, né? Aqui a casa, pagar aluguel, etc. Ok, esse é a primeira resposta. Só que se a gente for parar para pensar, se a gente for muito sincero, a gente vai perceber que essa resposta ela não sustenta o nosso trabalho. Como assim, Jonathan? Eu vou explicar para vocês. Se você se baseia somente no dinheiro, se a sua única motivação for o dinheiro, vai chegar um momento que você vai olhar para o seu trabalho, que às vezes é cansativo, que às vezes é chato, às vezes você tem um chefe chato, às vezes você tem um líder, um gerente que é um pé no saco, ou às vezes você é empreendedor e seus clientes ficam enchendo o seu saco. Você vai chegar num ponto e falar: caramba, isso daqui para mim não faz sentido. Eu vou abandonar isso daqui e vou procurar outra coisa que me dê o dinheiro que eu preciso fazer. E pessoal, eu não vou exagerar aqui, tá? Eu não tô exagerando, mas assim, quando a gente começa a pensar dessa forma, começa a raciocinar assim, somente pensando no dinheiro, pensando somente no dinheiro, é muito fácil que a gente comece a cogitar, às vezes, e eu conheço pessoas que já chegaram nesse nível, de cogitar fazer coisas ilícitas, porque a pessoa só tá olhando pro dinheiro. E dinheiro por dinheiro, eu vou ganhar em coisas lícitas e ilícitas. Ok? Então assim, a ideia de você trabalhar por dinheiro, ela faz sentido. Você não está errado, trabalhar por dinheiro. Mas o problema é quando você trabalha só por dinheiro. Só por uma questão material. Então, entendendo isso, eu quero que vocês comecem a raciocinar o seguinte: olha, então quer dizer que o meu trabalho, que eu faço todo dia, ele é muito mais do que simplesmente essa questão material que é o dinheiro, que é o dígito na minha conta, que é importante, mas precisa ter algo a mais. O meu trabalho, ele precisa ter algo a mais do que eu faço todo dia. Então, como eu falei, eu sou psicólogo. Então, o meu trabalho, ele vai muito mais além do atendimento. Ele vai muito mais além do escrever prontuário, fazer evolução de caso, emitir atestado, emitir recibo, do que fazer vídeo. É muito mais do que isso. Eu preciso encontrar o que é isso. Porque caso contrário, eu vou ficar fadado a uma rotina maçante. E uma hora ou outra eu vou desistir disso. Porque o dinheiro não paga isso. Caramba, eu cansei, então, de atender essas pessoas. Eu não tô nem aí, eu não quero mais escutar problema de ninguém. Eu vou chutar o balde e vou, sei lá, fazer outra coisa. E vou deixar meus pacientes na mão? Vou deixar eles aqui sem ajuda? Então, a gente precisa ter muita atenção nisso. Qual que é o sentido do nosso trabalho? Por isso que eu estou repetindo essa pergunta incessantemente, pessoal, porque é muito importante. Nesse livro aqui, dá um exemplo muito legal, que é de um carteiro, de um carteiro, que fala assim: olha, eu como carteiro, o meu trabalho não é só entregar carta. O meu trabalho como carteiro é fazer com que duas pessoas se comuniquem, é fazer com que o pai pague a mensalidade do filho, da faculdade dele,
fazer com que a pessoa pague uma conta, é fazer com que a pessoa mande uma carta de amor para outra pessoa e por aí vai. O ofício de entregar cartas, ele vai muito além do colocar a carta ali na caixinha de cartas. O ofício de carteiro, ele tem um sentido maior do que isso. Conectar pessoas, ajudar pessoas a cumprir as suas obrigações, pagar contas, e por aí vai. E um psicólogo? Eu sempre falo, o meu trabalho ele vai muito mais além do que curar ansiedade e depressão. Até porque isso é subjetivo, enfim, não quero entrar nesse assunto. Mas assim, meu trabalho não é só isso. Meu trabalho não é só escutar pessoas. Meu trabalho não é só dar dicas e conselhos. Não é. Não é. Seria muito fácil. Mas o que é meu trabalho? Meu trabalho às vezes é ajudar um estudante a criar uma rotina para ele conseguir passar no vestibular, que é o sonho dele. Esse é meu trabalho. Às vezes meu trabalho é ajudar o empresário a conseguir motivação para trabalhar todos os dias. Esse é meu trabalho. Esse é o sentido do meu trabalho. Às vezes o meu trabalho é ajudar uma mãe a encontrar o sentido da vida dentro de casa. Uma mãe que às vezes agora não pode mais trabalhar e ela precisa se dedicar aos filhos. Eu ajudo ela a encontrar o sentido da vida dela ali. Estão entendendo, pessoal? Então, o meu trabalho ele vai muito mais além de uma sessão de 40 minutos. O trabalho do psicólogo, nesse caso, ele entra na vida da pessoa e ele tem um papel fundamental de melhorar ou piorar a vida daquela pessoa. E você no seu trabalho? Um policial. O trabalho dele não é só prender bandido. O trabalho dele é garantir a estabilidade e a segurança da sociedade. Cara, isso é genial, isso é muito grande. Então vocês precisam olhar para o sentido maior do trabalho de vocês. Vocês precisam olhar, pessoal, isso aqui é importante. Vocês precisam olhar para coisas grandes. Porque se vocês ficar com o olhar de vocês somente para o agora, somente para o dia a dia, o que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, você vai enlouquecer. E se você ficar focado somente no dinheiro, o dinheiro não vai pagar isso. Não vai pagar isso. Ok? Então, olhem para o trabalho de vocês como algo maior, como algo maior, né, do que as tarefas diárias. As tarefas diárias são importantes, mas é o sentido do trabalho que vai fazer com que você consiga alcançar e fazer essas tarefas diárias bem feitas. Se eu focar só nisso, eu adoeço. Perde o sentido. E aí a gente chega no burnout. Ok? Então eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Qual que é o sentido do meu trabalho? Cara, às vezes você pode ser caixa de supermercado, porra. Tem um sentido. Ainda que seja um sentido financeiro. E tudo bem. Em alguns momentos da vida a gente vai trabalhar por dinheiro. Não tem problema. A pessoa definitivamente trabalha por dinheiro não é um problema. Às vezes a gente precisa fazer isso. Só que chega um momento também que a gente precisa procurar outras motivações. Então, às vezes, o seu trabalho não tem algo muito grande. Fala, Jonathan, eu ainda não estou na profissão que eu quero. Puxa, lembrei de uma história minha, pessoal, de novo. Esse vídeo aqui não tem roteiro, tá? Quando eu tava pra casar com a minha esposa, quando eu casei com ela? Em 2022. Isso, eu casei com ela em 2022, em novembro de 2022. O ano todo de 2022, eu trabalhei como garçom. E eu gostava de trabalhar de garçom? Definitivamente não. Mas eu tava lá por dinheiro. Só que chegou um momento, eu recebia 120 a diária. Então, todo dia que eu ia trabalhar, eu recebia 120 reais. Chegou um momento que eu falei, cara, isso daqui é cansativo, a galera maltrata, pisa. Eu trabalhava num lugar de gente rica, gente bacana, a nata da sociedade. Era um saco. E a galera pisa em você, te olha com desprezo. Pô, eu, negão. Imagina. Então, assim, isso acontecia, porra. Isso acontecia.
E chegou um momento que o dinheiro parou de fazer sentido. Falei, cara, eu não vou ficar aqui por R$ 120, eu posso fazer outra coisa. Só que eu tive que colocar outro sentido no lugar. Qual que era o sentido? Eu preciso casar. Eu quero casar. Minha mãe, meu pai, minha família, a família dela não vai bancar um casamento. Quem tem que bancar sou eu sou o cara que tá querendo casar, pô. Então, assim, eu tive que parar de olhar pro dinheiro e falar, eu quero casar. E toda vez que eu queria desistir de ir trabalhar de garçom, eu falava, por que eu tô aqui? Porque eu quero casar. É um sentido maior. Então, às vezes, naquele momento, eu não tava no trabalho que eu queria. O trabalho que eu queria, eu tô hoje, que é ser psicólogo. Eu me formei, eu estudei pra isso. Eu li esse monte de livro aqui, ó, pra isso. Fiz 5 anos de faculdade pra isso, pra ser psicólogo. Então, hoje eu tô no trabalho, entre aspas, dos sonhos. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também, que esse tema é interessante. Mas naquela época eu não tava. Então, se você não tá no trabalho dos sonhos, se você ainda não tá onde você quer, você precisa procurar um porquê. Por que eu estou aqui? Às vezes pode ser dinheiro, mas às vezes não. E o bom é que não seja dinheiro. Então, às vezes você tá nessa profissão que você tá hoje, nesse trabalho que você tá hoje, porque você precisa casar. Ou porque você precisa sustentar seus filhos. Ou porque você quer sair de casa e você não quer mais ser sustentado pelos seus pais. Então, é justo que você vai atrás de qualquer coisa para não depender dos seus pais. Ah, pessoal, qualquer coisa assim, né? Dentro da lei, por favor. E coisas lícitas. Prestem atenção nisso, tá bom? Fique claro, pessoal, a ideia do vídeo. Procurem o sentido do trabalho de vocês. Sempre no final do dia que vocês chegarem em casa cansados, estressados, sentem no sofá e perguntem assim, ó, por que eu tô fazendo isso? E é bom que vocês tenham uma resposta. É bom que vocês saibam responder isso. Você não saber responder isso é um problema. Se você se perguntar qual que é o sentido do meu trabalho e você não souber responder, isso é um problema e você está correndo um grave risco de saúde mental. Porque se você não tem um porquê na sua vida, se você não tem um porquê para o seu sofrimento, isso é um grande problema. Fiquem atentos com isso. Procurem ajuda, de verdade, pessoal. Tá? Procurem ajuda. Ok? No meu e-book, eu tenho um e-book que fala sobre burnout, tá? Eu falo muito sobre isso. Sobre o sentido e como que você encontra o sentido do seu trabalho. Existem algumas perguntas que são importantes para você se fazer, para você conseguir encontrar esse sentido. Tá? Então essa é a forma de você encontrar o sentido do seu trabalho. Algumas perguntinhas que eu coloco lá para você conseguir encontrar esse sentido, esse porquê. Né? Se você também tiver interesse no meu e-book, o link dele vai estar aqui abaixo. Tá? Se você tiver interesse em fazer uma sessão comigo, também me manda mensagem aqui no WhatsApp que a gente conversa e troca uma ideia, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro, que de alguma forma tenha tocado você em algum lugar do seu coração, da sua alma, e que você comece a olhar para o seu trabalho dessa forma, tá? Buscando esse sentido. E que você não veja seu trabalho somente como obrigação. Seu trabalho faz parte da sua história, seu trabalho faz parte da sua vida. Seu trabalho está na sua vida. Seu trabalho não é algo fora da sua vida. Ok? Pare de procurar prazer no trabalho. O trabalho não foi feito para dar prazer. O trabalho foi feito para trabalhar. Trabalho não foi feito para te deixar feliz. O trabalho foi feito para trabalhar. E às vezes vai ser ruim. Às vezes vai ser bom. Mas às vezes vai ser ruim. Então não fique apegado a isso. Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Trabalha. Trabalha. Ok? Mas sempre com um sentido. Tudo bem? Curtam o vídeo, compartilhem, tá? Com amigos, em grupos, sei lá. Comentem aqui o que vocês acharam. Eu gosto de saber a opinião de vocês, o feedback de vocês é importante pra mim, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um abraço, fiquem todos com Deus.